Jovem Pan é inoxidável. Não enferruja nunca. Rádio Jovem Pan. Jornal da Manhã. Entrevista. 8h06. Agora contato especial com o ex-governador do estado de São Paulo, Márcio França. Aliás, governador, eu estava olhando aqui na nossa agenda, o senhor falou conosco o ano passado, em abril do ano passado, e continua numa trajetória firme e forte. Faz aniversário agora no mês de junho, no dia 23. Foi governador de São Paulo e realmente sempre muito acessível, né? O senhor, aliás, pontua bem em todas as pesquisas, seja para governador do estado, para o Senado Federal, foi o grande articulador da vinda de Geraldo Alckmin para o PSB e o alinhamento com a chapa Lula-Alckmin. Enfim, o senhor é um grande articulador, tem boas condições de pesquisa. Como é que o senhor se sente nesse momento, em função, inclusive, dessa relação com o PT, Haddad, o senhor vai até o fim? Como é que estão esse diálogo, sendo que o senhor é um grande negociador? Bom dia, um prazer. Eu não estou ouvindo o som do governador. Deve estar fechado na máquina dele. Agora sim. Agora sim. Aí, bom dia. Bom dia, Rosana. A gente está meio crítico, né? Aquele pessoal mais velho, nem nós, tem dificuldade de ficar movimentando as maquininhas aqui. Olha, eu me sinto bem. Eu acho que você chega a uma certa época da vida. Eu estou com 58 anos, né? Com 2 netos. Enfim, já fiz bastante coisa. Mas eu me sinto pleno, realizado e, ao mesmo tempo, com disposição e experiência suficiente para poder tornar de volta São Paulo o carro-chefe do Brasil, né? Fazer o Brasil voltar a acertar os ponteiros com São Paulo, né? Nesses últimos 4 anos, talvez a inexperiência do Dória, misturado com essa vontade que ele tinha de aparecer, enfim, de ser muito rápido, fez ele acomodar o ponteiro de São Paulo com o Brasil, né? Então, acabou batendo boca com o Bolsonaro, ficaram discutindo a história da vacina, questão de fecha e abre, essa coisa da pandemia, e, ao mesmo tempo, se assustou, né? Se apavorou com a situação da pandemia e aumentou todos os impostos em São Paulo. Então, São Paulo, que geralmente serve de alavanca para o Brasil, serviu de mau exemplo, né? A gente teve aí o recorde de mortes, recorde de doença, erramos em praticamente tudo aqui na análise da doença, né? Criamos hospitais de campanha que foram desmontados rapidamente, enfim. E eu penso que os cabelos brancos, a idade e a experiência fazem a gente ter maturidade. Hoje, a gente percebe claramente que só existem 2 campos disputando a eleição, praticamente, né? Do ponto de vista nacional, e o Alckmin fez a opção do campo que, sinceramente, era previsível, que é um campo democrático. Ele não é do PT, ele não tem as melhores da relação com o PT, mas, dada a circunstância de que o adversário era o Bolsonaro, e o Bolsonaro ficava meio brincando ali com a história de democracia ou não democracia, não havia outro campo para o Alckmin tentar ajudar esse outro campo, e foi o que ele fez, né? Aí é meio natural ele vir para o PSB, porque eu tenho uma relação de correção com ele foi muito correto comigo, e eu pretendo, da mesma forma, ser correto com ele. Com relação a ser candidato a governador, eu tive 10.200.000 e poucos votos em São Paulo, perdi a eleição por 1% para o Dória, e é natural que eu queira disputar o governo, porque, na minha visão, o Dória foi mal, e as pessoas, então, podem falar, poxa, vamos dar uma chance agora para esse, que nós não demos da outra vez, né? E por isso que eu mantenho esse patamar alto aí, entre 18 e 20 pontos, mesmo sem estar ocupando nenhum cargo em governo, sem ter grandes prefeituras, enfim, nós temos mantido essa posição. E, ao mesmo tempo, acho que as pessoas esperam falar, olha, vamos alterar, né? Já são 30 anos do meu partido governando, né? O 45, agora está na hora de mudar, e para mudar para alguma coisa. E aí, vamos mudar para alguém que não conhece o Estado, vamos mudar para alguém
que não teve comprovação ainda de ser um grande administrador, ou vão mudar para alguém mais experiente, que já tem 40 anos de vida pública, como eu, passando por prefeito, governador, secretário de Estado, deputado, enfim. Já tive no judiciário, no executivo e no legislativo, e penso que poderia ser útil para São Paulo. Então, acho que é basicamente isso. Claro que sempre existe chance de... a gente torce muito para que o PT tenha o discernimento, né, de perceber que o meu voto amplia em São Paulo, mas eu compreendo perfeitamente, na medida que o professor Haddad fica na frente em pesquisa, ele então fala, mas eu quero ser eu candidato e tal, e ele tem todo o direito também. Agora, isso não tira, obviamente, vocês estão trabalhando muito bem isso, e eu percebo que, inclusive, o Geraldo Alckmin começou a fazer visitas no estado de São Paulo junto à sua candidatura, sem problemas aí em relação ao PT, a Lula e a Haddad. Aí cada um faz o do seu partido, né? Se o Lula vier para cá, faz o do Haddad, se o Geraldo vier, faz a minha, e vamos juntos, né? Depois, eventualmente, claro que todo mundo torcendo para que fosse um ou outro para o segundo turno. Agora, se formos os dois para o segundo turno, que era uma hipótese que antigamente não era muito pensada, mas que está se mostrando resiliente aí, né? Resistente às pressões, porque os outros dois adversários, eles acabam disputando o mesmo perfil de voto, né? Então, se formos os dois para o segundo turno, aí vamos ter um debate melhor, vamos ter um debate ambos com uma candidatura a presidente, mas, na minha visão, eu tenho mais chance de entrar no eleitor mais conservador por conta do perfil do histórico. O eleitor seria o eleitor mais ao centro. O senhor acredita que esse eleitor mais ao centro poderia estar com o senhor, porque não há uma extremidade como o PT teria, ou o PSOL, né? Eu penso que sim. Quem me conhece sabe a relação que eu tenho ao núcleo duro do meu eleitor, que é servidor público, né, de carreira, os aposentados, pensionistas, que uma esmagadora maioria vota em mim, por conta da questão de eu ter um histórico no serviço público. Em São Paulo isso é relevante, nós estamos falando de 550 mil na ativa, mais uns 200 mil aposentados, mais os da administração indireta, OS e terceirizadas e tal. Passamos de 1 milhão de pessoas em São Paulo. Esse público tem uma simpatia. Um pouco do que está para baixo, né, do Rio Tietê. O Rio Tietê faz um corte no estado de São Paulo e evidentemente que tudo que ficou para cima do Rio Tietê desenvolveu mais, porque teve mais ajuda financeira do estado, e para baixo desenvolveu menos. Como eu sou da parte de baixo, né, porque o Vale do Ribeira, o litoral, Sorocaba, Botucatu, Prudente, né, são regiões que foram, essa região que menos beneficiadas, né? Menos beneficiadas. Olha, o senhor falou... Nós temos uma ligação aí histórica, o fato de que nós não conseguimos descer de ponta a ponta do litoral da BR-116, ali no Vale do Ribeira, para subir aí até Sorocaba. É verdade. A gente não consegue subir até São Paulo, né? Se fosse em outra região do Brasil, como é no caso do Vale do Paraíba, enfim, essa estrada já existe. Então é força política, não tem outra conversa, é decisão política, né? E eu penso que posso ser essa pessoa. Governador Márcio França, estamos falando com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, ex-governador Márcio França. Eu vou falar, o senhor falou em debate e o senhor é muito bom de debate. Mas antes disso, eu queria, o senhor falou do funcionalismo público, em especial que teve um desconto brutal, 14%, 15%, aposentados que perderam assim, mais de diretores de escola, professores, perderam mais de R$1.000 o salário, que era dinheiro às vezes de farmácia, de remédio, né? E esse servidor muito provavelmente não vote de jeito algum no atual governo, em função desse desastre, carros usados também com aumento de impostos, redução de aumento de impostos para materiais de construção, que é o setor que primeiro funciona uma economia estagnada e mais qualifica a mão de obra. Como é que tem jeito de resolver o problema do servidor público? Tem jeito, né? Tem que ter atenção, tem que entender que o serviço público é essencial, né? Não se pode tratar o serviço público como uma coisa que pode ser extinta
No fundo, o Dória tinha o pensamento, e o atual governo também tem, que o ideal é transformar tudo no privado. Eles chegaram a pensar em fazer a polícia privada, com guarda patrimonial, fazer escolas privadas no lugar das escolas públicas, fazer unidades de saúde privadas, chegaram a pensar até em privatizar os presídios, né? Você imagina o risco que tem de você hoje em dia vender um presídio. Imagina o PCC comprando o presídio, né? Eles vão tomar conta deles mesmos. Quer dizer, então eles não tinham, eles têm essa visão de que o público nunca presta, e o que é equivocado, porque boa parte de todos nós, eu inclusive, e muitos que eu conheço, viemos de escola pública. Somos tratados em saúde pública. Quer dizer, quando você tem uma emergência, você vai parar na saúde pública. Quando agora aconteceu o SUS, né, aliás, quando aconteceu a pandemia, todo mundo foi obrigado a tomar vacina no SUS, né, porque os hospitais privados não têm essa obrigação. Então, o ideal é que nós tenhamos um serviço público reforçado e valorizado. E para isso, é exatamente o oposto do que eles fizeram, né? Eles não só tributaram a mais os aposentados, como eles não atualizaram o salário deles. Agora, no último ano, atualizaram um pedaço, mas a inflação comeu. A inflação está 11%, 12%, mas é na média, né? Na hora de você colocar comida, a inflação tem lugar que tem coisa que é 30%, 40%. A carne é um negócio inacreditável, né? Custa R$50 4 bifes, bem fininhos, né? Então, assim, as pessoas estão passando apertadas. Pela primeira vez, nós estamos tendo casos de insegurança alimentar no estado de São Paulo. Você vê a quantidade de gente, pode ir numa farmácia aí em Sorocaba ou num supermercado, você vai ver filas de gente na porta pedindo uma lata de leite, pedindo um pouco de arroz, pedindo para comprar um remédio. Gente que você percebe que não é pedinte, gente que está em situação de rua permanentemente, senhoras, crianças, enfim, nós estamos no limite de uma crise bem grave. Nós precisamos gerar emprego muito rápido, né? Gerar renda depressa. E o governo de São Paulo metendo aumento de imposto, aumentou o pedágio, aumentou o IPVA, como você falou, tirou a isenção dos idosos que tinham transporte coletivo de 60 anos para mais, tirou a isenção do ICMS que tinham para os deficientes físicos, né? Os PCDs. É um negócio inacreditável, né? E eles reduziram um único imposto. Dória reduziu um imposto, que foi o imposto de combustível de avião. Aí foi perguntado por que ele reduziu 50% nesse combustível, em vez de reduzir o álcool ou o diesel que ele aumentou. Ele falou que reduziu porque todo mundo anda de avião, né? E que iam criar linhas de avião para todos os lados de São Paulo. E você sabe que isso não é verdade, não aconteceu isso. Ao contrário, passaram a cobrar daquelas bagagens pequenas que a gente carrega. Então não adianta, né? É uma insensibilidade absoluta. Ele está pagando um preço duro por isso, né? Está esquecido para a história, né? Vai passar como uma pessoa esquecida, mas ele está fazendo uma operação Kinder Ovo, né? Ele bota lá um outro chocolate, você compra o chocolate, quando abrir vai sair o candidato, vai sair ele lá dentro, uma surpresinha de novo, né? Vai sair outro Dória, né? Você compra o chocolatinho e ganha uma surpresinha que não serve para nada. Olha, governador Márcio França, eu vou pedir um segundo de intervalo e vamos falar de debate. Quero falar dessa questão de debate, essa questão também, se São Paulo pode contribuir, mesmo o Brasil estando na crise, na inflação, se São Paulo pode puxar aí, liderar o Brasil nesse sentido. Falar um pouquinho do Bolso Dória, que foi naquele momento que ele provavelmente tenha tirado a eleição do João Dória, né? E ficou muito claro isso no debate, porque ele foi Bolso Dória para cima e para baixo, né? E eu quero conversar com o senhor a respeito disso. Então, nós 4 minutos, estamos de volta com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Márcio França, que vem despontando em excelentes posições na pesquisa, na segunda colocação. Também, se fosse candidato ao Senado, teria muitos votos. Enfim, está bem pontuado, é bom de debate, é do PSB e está fazendo parte dessa nossa, desse debate, nossas entrevistas com todos os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nós voltamos em 4 minutos com o governador Márcio França. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Informação
8h26, eu repito, 8h26, nós estamos conversando com o ex-governador do estado de São Paulo, pré-candidato novamente ao governo do estado de São Paulo, ele que perdeu as últimas eleições do governo do estado de 1% pro ex-governador João Dória. E sempre foi os debates, o governador Márcio França se colocou de uma maneira muito forte e desqualificou uma série de questões em relação ao seu candidato naquele momento, né? Eu pergunto ao senhor, se o senhor vai todos os debates, primeiro turno, segundo turno, o senhor está preparado para todos, não vai arrepiar de nenhum? Rapaz, debate é o que eu gosto, né? Aliás, se eu não tivesse candidato a governador, os debates iam ser muito chatos, né? Porque as pessoas já ficam esperando quando eu estou em debate lá, já sabem que não vai ter molezinha, né? Tudo às veras, né? Não tem as brincas, não. E os outros 3 candidatos mais competitivos nessa eleição são 3 nomes parecidos, são mais burocráticos, assim, né? São 3 nomes mais da burocracia, menos populares, eu diria. Então, eles vão ter que se preparar para ir para o enfrentamento de um debate que costuma ser, inclusive, Kiko, eu vi esses dias numa entrevista, uma pesquisa bem feita no Brasil, os debates passaram a ser a forma onde as pessoas mais se decidem eleitoralmente, independente da questão das propagandas de televisão, na internet, porque o debate tem um pouco da espontaneidade, né? Você consegue perceber a mentira, a sinceridade, a autenticidade, o conhecimento, né? É mais ou menos o corpo fala, né? O corpo fala, né? A pessoa fala e você percebe um pouco, porque quando você está montado numa equipe de televisão, às vezes você pega alguém que faz um discurso super bem feito, porque ele está lendo, ou porque ele é um bom ator, né? Nem sempre isso consegue se revelar num debate, por isso que esse formato de reality ou de debate ao vivo acaba revelando muitas coisas. Nem sempre é suficiente, como não aconteceu no meu caso, mas dessa vez eles não vão se agarrar no Bolsodória, porque não tem mais o Dória, né? Já está surgindo aí o Bolsodória 2, né? Que é o candidato do Bolsonaro, que já está começando a trair o Bolsonaro também, já falando que não é muito Bolsonaro, enfim. Mas a cada eleição vai se renovando, né? Eu digo, tem um candidato que é apoiado pelo presidente Lula, tem um que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, tem um que é apoiado pelo candidato a presidente Dória, e tem eu, que eu acho que sou apoiado pelo povo, porque só o povo para me manter nesse patamar que eu mantenho aí, sem ter ninguém apoiando. Governador Márcio França, São Paulo pode, né? A gente sabe que a fome prejudica no aspecto mais federal, talvez, e também no estadual. E nós estamos vivendo, falava com o padre Flávio, que é o provedor aqui da Santa Casa, também ontem tivemos aqui com o padre Tadeu para falar de Pentecostes, figuras eclesiásticas das quais a gente tem carinho e muito contato. E ambos falavam, sem que tivessem falado entre eles, o aspecto da fome, né? O padre Flávio está com mais de 25 anos de ordenação, ele falou, eu nunca vi a questão da fome bater as portas da igreja. Padre Tadeu também em relação à ação católica atrás da catedral, e uma movimentação de pessoas passando fome, até que eles são os trabalhadores que são os catadores reciclável de rua, né, que vão limpando a cidade, com isso até esses estão indo se alimentar. Então, a fome ela prejudica quem está no governo? Se a pessoa for sensível, prejudica, porque ninguém pode se sentir feliz, satisfeito, você estando agasalhado e vendo uma pessoa com frio, a pessoa comendo e vendo outro sem comer. A gente não vai conseguir ter uma sociedade, todo mundo vivendo em condomínios fechados, num carro blindado, supondo que nunca vai encontrar com ninguém. Um dia o seu neto vai sair e vai encontrar com alguém lá fora que não teve essa mesma oportunidade. Nós estamos 2 anos aí de pandemia, por exemplo, e as crianças da rede pública do estado de São Paulo mentiram para todo mundo dizendo que teve aula remota. A esmagadora maioria não teve aula remota nenhuma, né? As pessoas não tiveram aula remota, elas não têm computador, elas não têm Wi-Fi, elas não têm laptop, como é que elas vão ter aula remota? Num celularzinho, às vezes da mãe, pequeno, para ter aula para 4 crianças, 3 crianças. E qual é o plano para a gente compensar isso rapidamente? Qual é o plano para a gente compensar
as pessoas que atrasaram os seus tratamentos de saúde, né, Kiko? Que todo mundo adiou um pouco a saúde. Então, qual é o plano? Nós estamos abrindo exames aí aos finais de semana, estamos abrindo hospitais, ao contrário, estamos fechando hospitais, né? Fechando hospitais aí na região de vocês, sobrecarregando o Sorocaba na rede hospitalar, não implantando a plenitude da rede hospitalar aí. O prefeito e as autoridades não conseguem trazer, fica agora com esse monte de anúncio de asfalto, que no fundo todo mundo sabe como é que funciona esse asfalto eleitoral, né? É um asfalto Papai Noel, que você só vai ver depois de Natal se eles ganharem. Se eles perderem, não tem mais asfalto também. Quer dizer, no fundo, é um golpe eleitoral de péssima qualidade, né? Há um tempo atrás, na eleição passada, eles estiveram aí ao lado, onde foi mesmo, onde tinha aquela prefeita que é perto, Itapetininga. Itapetininga, a prefeita Simone Marqueto. Prometeram para Simone que iam estadualizar o hospital lá, o Dória. Eu falei que ele não ia. Ele, 4 anos depois, teve a petulância de voltar e agora, para prometer de novo estadualizar. 4 anos depois, tiveram 4 anos para estadualizar. A prefeitura não tem nenhuma condição de manter aquele hospital, fecharam hospitais ao lado aí de vocês, e aquele está sobrecarregado, a prefeitura não consegue segurar, né? Não se deu início ao projeto de fazer a extensão de Sorocaba, que é possível fazer, a gente levar de Itapevi a Sorocaba a ferrovia, que é uma obra. Nossa, essa é uma promessa antiga, né, governador? Isso que ele pergunta, na área de infraestrutura, a gente carece dessa história de ferrovia fortemente. Pois é, e vocês ligariam Sorocaba ao centro de São Paulo, né? Porque se esticar esse trecho de Amador Bueno até a Sorocaba, você faz a primeira linha importante da ferrovia sonhada entre Sorocaba e São Paulo, de volta para passageiro, né? Que na verdade é uma extensão dos trens de São Paulo. E depois você pode levar até Campinas. Campinas, fazer um triângulo. É um triângulo, né? Isso, que é um sonho antigo, esticar a duplicação até Itapiraí e depois descer de Itapiraí até Juquiá. Né, na SP-79, fazendo a ligação de toda essa região para que vocês não tenham mais, quando você pega todo esse escoamento aí da região de Sorocaba, dos produtos que hoje já tem bastante produção agrícola aí, sim, ao invés de descer pelo Rodoanel em direção a São Paulo, pode descer em direção a Itapiraí, desce para a BR-116 e chega no Porto de Santos por outro lado. E ainda de brinde, vocês vão ganhar uma praia rápida aí, né? Porque aí poderiam chegar lá no Vale do Ribeira com 40, 50 minutos. Ilha Comprida, Peruíbe. Ilha Comprida, tudo isso ficaria mais próximo e interligaria o estado de São Paulo nesse trecho, que é a área que mais tem propriedades preservadas, né? Nós somos as cidades as maiores e as cidades que foram mais preservadas ambientalmente e pagaram um preço por isso, porque outras regiões se desenvolveram e a nossa não teve tanta possibilidade. No caso de Sorocaba em especial, a gente começar o Rodoanel por fora de Sorocaba, né? Nós vamos iniciar o projeto de construção do Macroanel, que já é o anel por fora do Rodoanel de São Paulo. E o primeiro trecho que nós vamos iniciar é exatamente de Sorocaba. Nós vamos começar o Macroanel pela região de Sorocaba, porque é a região, junto com o Vale do Ribeira, que mais ficou prejudicada em relação à infraestrutura viária, né? Mas isso tudo não é a emergência número 0 hoje, é frente de trabalho para as pessoas poderem trabalhar, para poder minimamente a gente voltar a respirar, né? Criar grandes frentes de trabalho, criar o alistamento civil dos jovens para eles poderem trabalhar, gerar esperança, sabe? Nós estamos com tantas pessoas desempregadas e sem esperança que aumentou gravemente o nosso problema psicológico, problema mental, doença mental. As farmácias estão vendendo 30% a mais de quando conseguem vender, né? 30% a mais de antidepressivo. Isso não é normal, né? As crianças estão brigando nas filas das escolas. E estamos de novo com a pandemia e ao invés de produzirmos a vacina, estamos continuando a comprar a vacina importada, tendo em São Paulo um dos melhores institutos do mundo de produção de vacina. Então, enfim, fizeram tudo errado. Nós vamos retomar. São Paulo vai voltar a liderar o Brasil, eu tenho certeza. E aí é uma questão
dessa reta final. Nós vamos chegar aos 4, muito próximos ali na linha da chegada. E aí vai ser pequeno detalhe, como aconteceu na última eleição, e aliás quero pedir para Sorocaba, porque eu me sinto um pouco da região, em função da minha origem aí no Vale do Ribeira, que a gente não erre de novo. Na outra vez, eu passei o SCAF nos últimos dias, você se lembra? Sim. Era eu, o Dória e o Luiz Marinho, do PT, e eu passei o SCAF nos últimos dias para ir para o segundo turno. Me deem a chance de ir para o segundo turno e ninguém ganha da gente. Se eu for para o segundo turno, eles já sabem que é viola no saco, né? Eles sabem que tem dificuldade para me enfrentar em debate. É por isso que o Haddad quer que eu saia, o Tarcísio quer que eu saia, o Rodrigo quer que eu saia, todo mundo quer que eu saia, porque eles querem pegar essa moleza dos 3 juntos lá. Muito bem. Governador, foi um prazer falar consigo. O senhor não refuta nenhuma pergunta, a sua assessoria nos deixa muito à vontade, é importante sempre eu relato. Quando eu não relato é porque às vezes existem restrições, e se elas são exageradas a gente nem faz a entrevista, mas agradecer essa possibilidade de falar consigo, de o senhor não ter nenhum tema que se possa colocar, que se possa falar. Eu acho que é importante para quem quer se coloca, né, na disputa como pré-candidato a governar o maior estado desse país, e a gente sabe que mesmo que o país às vezes vá com dificuldade, São Paulo puxa com um governador que lidere, que vá à frente, que motive, essa situação fica atenuada para o Brasil. Então, de qualquer forma, o senhor e todos estão tendo esse espaço de falar, mas eu queria relatar que a sua assessoria não nos pediu nada, nenhuma referência, que o Márcio França não quer falar disso. Pode falar de tudo, e isso tem que ser registrado. Portanto, eu quero agradecer a entrevista e, obviamente, no decorrer da campanha, se ainda houver tempo, nós vamos estar abrindo espaço para o senhor poder falar aqui para a região metropolitana de Sorocaba. Nós atingimos 27 municípios, a Jovem Pan Sorocaba, e a gente quer que o candidato fale não só em rede nacional pela Jovem Pan, mas também fale aqui no local para os nossos 27 municípios. Muito obrigado, viu, governador Márcio França. Bacana, um abração para vocês. Nós vamos falar antes do primeiro turno, depois vamos falar entre o primeiro e o segundo de novo, se Deus quiser, tá bom? Um abração para vocês. Um abraço. Falamos então com o governador Márcio França, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, na Jovem Pan Sorocaba. 8h30 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.